vai estar orando e passando a palavra para Márcio, que estará nos entregando a palavra nessa noite. Boa noite, amados. Meio fraco, boa noite. Isso, Deus está aqui, amém? E aonde Deus está, Ele precisa encontrar um coração totalmente voltado para Ele, com grande expectativa. É isso que Deus quer de nós, amém? Porque nós estamos em um lugar singular, nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, que age nos céus e na terra. Ele está aqui, querido, e você só sai deste lugar sem o milagre, se você quiser, porque o Deus do milagre, Ele está neste lugar. Quero convidar o irmão Márcio. Eu acho que não precisa apresentar, porque Cleide já apresentou o docinho. Eu vou apresentar, esse aqui é o docinho da Cleide, né? Que maravilha, amado, né? Nós vamos receber uma porção da palavra do Senhor, mais uma vez, porque pela manhã Deus fez maravilhas aqui, amado. A irmã Daiana trouxe uma palavra muito abençoada para a igreja, né? E nesta noite não será diferente, né? Irmã, irmão, né? Vamos orar, curva sua cabeça, vamos falar com Deus. Maravilhoso e soberano Deus, como é bom, ó Deus, ser amigo do Senhor, Deus. Como é bom, ó Deus, fazer a vontade do Senhor, ó Deus. Porque bem sabemos, ó Pai, que o mundo está de mal a pior, ó Deus. Mas a tua noiva, a tua igreja, ela está alegre, feliz. Porque, ó Deus, a nossa esperança é o Senhor e estar no Senhor, ó Deus. Te louvamos o teu nome, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. E agora, ó Pai, quando iremos ouvir a tua palavra, Senhor, assim como o nosso amado Espírito falou ao coração do Márcio, fale ao nosso coração, Senhor. Fale que a tua igreja ouve, Senhor. Fale também aos corações, aqueles, ó Pai, que estão na nossa transmissão, ó Deus. Que o Senhor também realize milagres, ó Pai. Aqueles que estão ao alcance da tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo. No nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Boa noite. Que bom que você veio. É bom nós celebrarmos ao Senhor, extravasar nossa alegria diante do Senhor, aquele que tem toda a glória, tem todo o poder, tem toda a exaltação, mas olhou para nós, né? Olhou para nós com misericórdia, derramou o sangue do teu filho amado na cruz, para poder nos dar a oportunidade de estarmos aqui juntos agora celebrando ao Senhor, de darmos a oportunidade de poder nos colocar de joelhos, para poder entregar os desígnios da nossa família diante dele, e para fazer com que a presença de Deus, a vontade de Deus, ela se faça dentro da nossa casa. É esse Deus que nós celebramos, é esse Deus que nós extravasamos a nossa alegria. Precisamos fazer isso. Não é só para chorarmos diante de Deus que nós precisamos chegar em relação à nossa família, mas nós precisamos chegar diante de Deus e nos alegrar, porque o nosso Deus é o Deus que acolhe, né, o nosso clamor, é aquele que recolhe as nossas lágrimas, mas é também aquele que celebra conosco quando nós rompemos alguma das nossas dificuldades. Nós vamos ler a palavra de Deus. Você que nos visita, sinta-se à vontade. Essa é a casa do Pai, a casa do nosso Pai, a casa do seu Pai. Sinta-se à vontade, que na casa do Pai é para se sentir à vontade, né? Então, esse Pai, Ele quer falar com você. Nós vamos ler a palavra de Deus. Eu quero me manter no texto que foi proposto como divisa, e nós vamos pensar um pouco sobre essa família poderosa de oração. Irmãos, confesso que quando nós começamos a pensar a respeito de oração, existem muitas coisas que às vezes causam algum tipo de impedimento para nós avançarmos na nossa vida de oração.
crescer em oração sempre foi e sempre será um grande desafio. Nós precisamos perseverar para conseguirmos crescer em oração. Então nós vamos lá, Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8. A palavra de Deus diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. O interessante é que quando nós pensamos a respeito de oração e nós olhamos para a palavra de Deus, sempre vai surgir alguns questionamentos. E quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1, os discípulos fizeram um questionamento ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinava os seus discípulos. E aí, quando nós começamos a pensar a respeito de famílias poderosas de oração, e essas famílias poderosas de oração vão ser sustentadas por homens poderosos de oração, por mulheres poderosas de oração, por jovens poderosos de oração, por adolescentes poderosos de oração e por crianças poderosas de oração. Quarta-feira próxima agora, dia 4, vai ser a vez dos homens poderosos de oração. Já tem separado lá uma palavra abençoada de um homem poderoso de oração, porque nós precisamos envolver a nossa vida de uma forma tão intensa na oração, de forma com que a gente passe a fazer isso de uma forma contínua. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, diz: orai continuamente. Em outras versões, orai sem cessar. Eu estava lendo um livro e o autor estava dizendo o seguinte: olha, orar deve ser para nós como o respirar. A oração deve ser para nós como a respiração. E aí eu comecei a pensar a respeito disso. O problema é que no nosso dia a dia nós não prestamos atenção na nossa respiração. Alguém fica prestando atenção, você está respirando mais ofegante ou menos? Às vezes, quando você vai subir a escada, cara sedentário assim como eu, se tiver que andar mais rápido um pouquinho, aí eu presto atenção na minha respiração. Mas geralmente nós não prestamos atenção na nossa respiração, mas nós ficamos muito preocupados com a nossa respiração quando começou o Covid. Foi ou não foi? Vai ter respiradores? Vão ter respiradores? Eu vou precisar de ventilação mecânica? Será que vai acontecer comigo? E aí nós começamos a pensar a respeito da respiração, do ar nos nossos pulmões, a necessidade do ar dos nossos pulmões. E aí nós precisamos passar a fazer ter essa mesma atenção em relação à oração. Orai continuamente. É orar quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos estudando, quando nós estamos nos divertindo, quando nós estamos indo dormir, quando nós estamos conversando em família. É continuamente. É preciso que nós nos policiemos para que essa oração ela seja um combustível para mover a nossa vida, assim como o ar é para mover o nosso corpo. O nariz fica entupido, tem gente que anda com um vidrinho de Neosoro no bolso, porque o mínimo que começa a entrar de ar já começa a criar uma incomodação. E assim nós precisamos também buscar a oração. A oração precisa ser cotidiana, ela precisa estar nos envolvendo para que a presença de Deus ela venha fazer parte da nossa vida. O interessante é que a oração ela é um instrumento poderoso para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra e não a nossa vontade venha a ser feita no céu. E isso é um dos nossos maiores desafios, porque às vezes nós oramos querendo que a nossa vontade venha a ser feita no céu, mas é ao contrário, é fazer com que a vontade de Deus ela venha a ser perpetuada aqui na terra. E eu gostaria de compartilhar alguns pontos. E o primeiro que eu gostaria de destacar é que a oração ela é uma parceria.
nossa com Deus e de Deus para conosco. Nós temos que nos envolver na oração, porque essa é a forma de nós estarmos juntos, eu e Deus comigo. Nós às vezes achamos que é simplesmente vir aos cultos, mas não é só vir aos cultos. Isso é muito importante. Nós vimos aqui, celebrarmos a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós, por aquilo que Ele ainda vai fazer, mas nós precisamos nos envolver nessa parceria. O Senhor quer muito mais do que seu povo, muito mais do seu povo do que de fato sermos instrumentos usados por Ele no seu trabalho. Ele anseia por ter um relacionamento com os que o amam e por tê-los como parceiros na realização dos seus propósitos. Então Deus, Ele quer nos ter como parceiros naquilo que Ele quer fazer, para poder desenvolver os seus propósitos. Deus governa a terra em parceria com o seu povo, que reina com Ele por meio da oração. Deus quer governar essa terra em parceria conosco. Nós estamos estudando na EBD a respeito de santificação, e quando o povo de Israel começou saindo do Egito, com aquela mentalidade de escravos, o Senhor pegou e falou com ele: vocês serão um povo santo, um reino de sacerdotes. O que Deus estava querendo fazer, olha, mude a sua mentalidade. Vocês não podem entrar na terra prometida pensando que vocês são escravos. Vocês são um reino de sacerdotes, e nós somos esse reino de sacerdotes, e o Senhor quer governar a terra em parceria conosco. Então, se Deus quer curar alguém, Ele quer curar alguém em parceria comigo e com os irmãos. Se Deus quer fazer com que a nossa igreja expanda, Ele quer fazer isso em parceria comigo e com vocês. Às vezes a gente acha que é em parceria com o pastor também, né? Mas é em parceria conosco, porque nós precisamos nos envolver nessa grande obra. Deus não vai fazer, irmãos, aquilo que nós precisamos fazer, mas Ele nos capacita, Ele nos chama, Ele quer fazer com que nós participemos desse governo com Ele. Nós não precisamos ficar preocupados com o governo aqui da terra, porque nós somos chamados para governar com aquele que reina pelos séculos dos séculos. É esse Deus que quer fazer uma parceria conosco. Ele chamou-nos: olha, venha governar comigo. Você precisa, eu quero que você seja meu parceiro para poder eu passar as instruções aí para esse mundo onde você está inserido. Eu quero que você seja meu parceiro para poder eu levantar os coxos, para eu abrir a vista aos cegos, para eu tirar as algemas, as correntes, as amarras daqueles que estão presos. É essa parceria que o Senhor quer nos envolver para que o seu governo seja abrangente aqui na terra. Por isso que nós precisamos nos envolver em oração, buscar estar diariamente envolvido com a oração, para entendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Se nós, irmãos, começarmos a nos dedicar, não estou dizendo que nós não precisamos nos dedicar ao nosso trabalho, à nossa profissão, à nossa casa, à nossa família, de maneira alguma, mas nós precisamos começar a entender que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Daiana deu um testemunho aqui hoje pela manhã. É exatamente isso que aconteceu com ela. Começou a trabalhar, a fazer, para que as demais coisas fossem acrescentadas. Mas depois ela descobriu, glória a Deus por isso, que ela estava precisando de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas não foram acrescentadas. Por quê? Porque o reino de Deus não foi buscado em primeiro lugar. Nós somos parceiros de Deus. O Salmo 25, versículo 14: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Essa parceria que nós temos com Deus, e essa parceria que nós precisamos desenvolver através da oração, faz com que esses segredos do Senhor venham ser revelados a nós, porque nós vamos orar, nós vamos nos colocar diante de Deus. O Senhor vai transformar o nosso caráter
dia após dia, continuamente, assim como vai ser a nossa oração. E aí Ele começa revelando os seus segredos através da sua palavra. Porque se nós não oramos, nós também não lemos a palavra. E se nós não lermos a palavra, nós também não vamos orar. E se nós não fizermos nada disso, nós não vamos conseguir entender quais são os segredos do Senhor. Porque os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Deus queria governar a terra junto com Adão e Eva. Todos nós conhecemos a história de Adão e Eva. A Bíblia diz que no final do dia o Senhor aparecia a Adão, conversava com eles. Provavelmente o Senhor deveria, né? Vamos lá, dar uma viajada aqui. O Senhor perguntava: e Adão, como é que está o nome dos bichos aí? Já conseguiu colocar lá? Já encontrou com o leão? O que é o leão? Aí Adão conversando: Senhor, eu coloquei o nome naquele bicho ali, o malhadinho ali, de zebra, coloquei aquele lá, e vai, começando, Senhor, e conversando com o Senhor, na viração do dia, e todos os dias voltava, e Deus começava a revelar os segredos para Adão, falando com Adão: olha, eu quero fazer isso, cultive dessa forma, faça isso, faça aquilo. E é isso que Deus quer fazer conosco. Só que o pecado criou uma separação, e nós precisamos buscar intensamente em oração nos aproximar de Deus, para que esse pecado não crie essa lacuna, e essa lacuna vai aumentando cada vez mais, porque nós precisamos ser parceiros de Deus. O azeite da viúva, irmãos, Deus não vai fazer as coisas sozinho. Nós precisamos estar. Diana falou hoje a respeito de Ana. Ana foi uma parceira de Deus. Ela precisava de um milagre, e ela se abriu diante de Deus, e Deus entrou numa parceria com ela. A viúva estava precisando de um milagre, e aí o Senhor, através do homem de Deus, falou: olha, você precisa pegar lá as vasilhas. Você precisa, além de ser parceiro de Deus, às vezes ter parceria com as pessoas à nossa volta. Imagine só se essa viúva fosse uma pessoa mal-humorada, tratasse mal as pessoas, como que ela ia conseguir as vasilhas para poder ela encher de azeite? Mas é uma parceria, e ela foi parceira, e o Senhor mandou a provisão, a ressurreição de Lázaro. Jesus podia mandar a pedra sair, mas o que Jesus falou? Tirem a pedra. As pessoas precisavam ver, tomar uma ação, precisavam sentir aquilo que estava podre, mas eles também iam ver o quanto o Senhor restaurava. É uma parceria. O Senhor quer usar essa parceria conosco. Irmãos, ilustrando isso, para a gente entender, é como se nós estivéssemos lavando louça e um filho pequeno quisesse lavar junto. Seria muito mais rápido. A gente pega e fala: não faça isso, eu vou lavar, senão você vai me atrapalhar. Mas aí quando você deixa a criança lavar, ela vai lavar a maneira dela, não vai ficar tão limpo quanto você faria. Ela vai molhar a pia toda, vai molhar o chão, vai quebrar provavelmente alguma coisa, e ela vai ficar extremamente feliz. Eu lavei a louça. Às vezes eu lavo um copo. E é essa parceria que Deus quer fazer conosco. Deus poderia fazer perfeito, mas Ele precisa de que essa parceria conosco, por mais que a gente molhe alguma coisa, quebre alguma coisa, às vezes o vaso quebra no meio da obra, às vezes tem umas ovelhas que querem fugir, mas é uma parceria. Aí chama o pastor, pega aquela ovelha lá, vai dizer: tem uma ovelha negra fugindo aí, corre lá. Mas Deus quer ser nosso parceiro, e nós precisamos buscar ser parceiros de Deus, e isso vai ser através da oração. Então Deus quer fazer uma parceria com os homens poderosos de oração, com as mulheres poderosas de oração, com os jovens poderosos de oração, com os adolescentes poderosos de oração e com as crianças poderosas de oração, para que
a glória, o poder de Deus, ele venha a ser manifestado aqui na terra. Esses sinais seguirão aqueles que creem. E Jesus falou que nós faríamos obras ainda maiores. E é isso que nós precisamos manifestar, para que as pessoas que estão lá fora, elas vejam que nós servimos a um Deus vivo, a um Deus poderoso, a um Deus que salva, a um Deus que liberta, a um Deus que se importa verdadeiramente conosco e que pode, e que elas podem se achegar a Ele, porque Ele recebe cada um de nós. O texto que nós lemos, a primeira parte diz: peçam e será dado. Pedir fala da consciência, da necessidade e da confiança de que Deus ouve a nossa oração. Nós precisamos pedir com a consciência e sabendo da necessidade e termos confiança que Deus ouve a nossa oração. Um princípio fundamental do reino é que Deus libera mais bênção se a pedimos. Ele poderia facilmente liberar todas as suas bênçãos a nós sem que pedíssemos, mas Ele quer que estejamos envolvidos no processo. Seria fácil. Eu lembro que eu fazia muito isso. As pessoas precisam orar, mas Deus conhece o meu coração. Claro que Deus conhece. A Bíblia diz que quando nós estávamos lá informes, o Senhor já conhecia todos os nossos dias, mas Ele quer que nós estejamos envolvidos no processo. Então, se nós quisermos que a nossa família ela venha a ser realmente restaurada, nós precisamos nos envolver no processo. Se nós queremos que os nossos filhos eles sejam salvos, nós precisamos nos envolver no processo. Não tem como ver a salvação de Deus entrar na porta da nossa casa sem nós nos envolvermos. E é claro que não é para nós nos envolvermos para atrapalhar, é para cooperar. Que às vezes nós até vacilamos. Deus quer que façamos mais do que simplesmente pensarmos nas nossas necessidades. Ele quer que a peçamos para que Ele venha e supra. Não é só pensar nas nossas necessidades. Senhor, estou precisando tanto de uma casa. Aí fica pensando. Aí você passa numa casa bonita, fala: eu poderia ter essa casa. Ora por isso. Servimos a um Deus de milagre. Eu não tenho condições, eu ganho pouco. Que importa isso? Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. A Bíblia diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos ao monte: olha, saia daqui e vai para lá. Já pensou você começar brincando? Não quero esse morro aqui não. Pegar esse monte aqui e jogar lá, botar ele lá na usina. Claro que não é para fazer brincadeira, tem que ser numa situação séria. Mas olha só, do tamanho de um grão de mostarda. Se cair um grão de mostarda aqui, a gente não acha, porque é pequenininho. Mas nós precisamos nos envolver nesse processo para poder Deus realizar. Precisamos aprender a verbalizar as nossas necessidades diante de Deus. E isso só conseguimos fazer através da oração. Não basta pensarmos, não basta sentirmos. Nós precisamos verbalizar. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Filipenses 4:6. Nós precisamos verbalizar as nossas orações. O interessante é que às vezes nós achamos que a nossa oração é fraca. Você já fez oração fraca, pastor? Já fez oração fraca? Quantas vezes alguém eu não vou orar porque... Alguém já fez oração fraca aí? Irmãos, Deus não olha a oração da mesma maneira que nós oramos. De repente os irmãos vão orar, eu vou olhar e falar assim: que oração é essa? Mas Deus não vê a nossa oração da mesma maneira que nós oramos.
Não existe oração fraca. Existe oração. Deus contempla a sinceridade do nosso coração. Se eu sei falar com eloquência o nosso português ou não, não importa. O que precisa é que nós venhamos verbalizar isso diante de Deus. É porque o Espírito Santo é Ele que interpreta as nossas orações, é Ele que leva. Jesus, o Deus vai olhar para nós através do sangue de Jesus. Porque às vezes nós oramos, falamos umas coisas que, misericórdia, mas não existe oração fraca. As orações curtas, irmãos, elas têm valor. É claro que não é só para a gente começar a fazer oração curta, né? Na hora do almoço, faça mal ou faça bem, em nome de Jesus, amém, né? Não é só isso. Nós precisamos nos envolver em oração, orar continuamente, mas nós precisamos tirar o nosso tempo para poder entrar no nosso quarto, ir para o secreto, para poder ouvir Deus falar. Mas você também pode orar igual eu faço no ônibus. Enquanto eu dou umas roncadas lá na hora que eu estou orando, que eu estou estudando. E às vezes a pessoa fala assim: mas como é que você estuda no ônibus? Eu boto fone, vai um monte de gente conversando, eu boto fone e eu vou lendo até Campos. Dá 2 horas de estudo. Nós precisamos verbalizar a nossa oração. Peçam, e lhes será dado. Continuando o versículo: busquem e encontrarão. A busca fala da fervente petição associada à submissão à vontade de Deus. Nós não podemos, irmãos, querer que a nossa vontade seja executada por Deus, porque a oração não é instrumento para isso. Como eu já disse, pelo contrário, a oração é para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. E nós somos parceiros exatamente para fazer com que a vontade de Deus seja executada aqui na terra. Porque Deus sabe o dia de amanhã. Deus sabe aquilo que vai acontecer, porque Ele conhece o futuro. A palavra de Deus em Hebreus diz que o Senhor, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E é Ele que sabe qual é o futuro. Às vezes nós oramos, pedimos a Deus que faça alguma coisa segundo a nossa vontade, e Deus está olhando e falando: não é isso, porque eu conheço quais são os passos que você precisa dar. E se você for por esse caminho, você vai cair num buraco. Nós precisamos orar nessa parceria com Deus, para que a nossa petição, ela venha a ser submissa à vontade de Deus. Isaías 55, versículo 6 diz: busquem ao Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem a Ele enquanto Ele está perto. Chegarão dias que nós vamos querer invocar o Senhor, e talvez não haja mais a oportunidade. Temos vivido tempos onde o Senhor tem sido revelado a nós a cada culto, por mais simples que seja. Sessão que quase não dá para ser realizada. Por quê? Porque Deus, Ele está criando uma parceria conosco. Os irmãos começaram a orar, os homens começaram a orar, as mulheres começaram a orar, o envolvimento, e Deus está começando a ver a parceria da igreja com Ele, e Ele vai começar a fazer muito mais. As famílias vão começar a cada vez mais ser restauradas, e aí nós vamos falar sobre oração durante todo esse mês. Aí no próximo mês vem os adolescentes, e aí Deus começa tratando com eles. Depois vem os jovens, depois vem as crianças, depois volta os homens de novo, vem mulher, e vai, e Deus vai tratando, porque nós somos parceiros. Nós precisamos nos envolver nesta grande obra de restauração da nossa casa, de restauração da nossa família. Jeremias capítulo 29, versículo 12: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e
Gar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares por onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Deus quer trazer os nossos para a nossa casa. E nós precisamos buscar ao Senhor, invocar ao Senhor, porque Ele está com seus ouvidos atentos ao nosso clamor, atentos à nossa oração. Nós precisamos nos envolver. Quando invocamos a Deus, Ele nos ouve, atende nossos pedidos, perdoa nossos pecados, nos recebe como os filhos, nos dá a vida eterna. Contudo, quando buscamos ao Senhor com todo o nosso coração, a experiência é outra. Ao nos entregar totalmente, temos um encontro real com Ele, passamos a ter intimidade com o Pai, intimidade que transforma a nossa vida, restaura as feridas, traz luz onde havia escuridão e alegria no lugar de tristeza. Se envolver no processo faz com que a nossa vida ela venha a ser restaurada, faz com que haja alegria no nosso coração. Batam e a porta será aberta. Bater fala de perseverança, perseverança em buscar a Deus quando Ele não responde imediatamente. Nem todas as nossas orações vão ser respondidas no nosso tempo. E esse bater precisa ser constante, porque nós precisamos perseverar. Às vezes nós ouvimos testemunho de mães que oraram 30 anos pela conversão dos filhos. Às vezes mães morrem e não veem a conversão dos filhos, mas elas continuam na parceria com Deus de clamar pela vida e pela salvação dos filhos. Às vezes vão ter orações que nós vamos fazer aqui agora e Deus vai responder nesse exato momento. Às vezes vai ter oração que nós vamos fazer, vai responder amanhã, vai responder daqui semana que vem, um mês, um ano, e vão ter orações que vão demorar muito tempo na nossa concepção, mas Deus tem o tempo certo. Ele vai responder exatamente na hora correta que nós estamos precisando. Interessante é que Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 5, ele fala a respeito aquela ilustração, aquela parábola falando a respeito do amigo importuno. E aí diz a palavra de Deus: suponho que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para lhe dar o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Precisamos bater. Precisamos bater e bater insistentemente. Nós não vamos importunar o Senhor, porque Deus quer fazer uma parceria conosco, mas Ele também quer que nós tenhamos a perseverança de continuar dia após dia e sermos contínuos, batendo e dizendo: Senhor, eu preciso, Senhor, eu tenho necessidade, Senhor, preciso desse milagre, preciso dessa restauração, preciso dessa transformação. Nós somos parceiros. Eu quero firmar uma parceria contigo. Esse homem confiava no amigo, sabia que apesar da hora imprópria, meia-noite, seu amigo não lhe negaria o que ele estava pedindo. O interessante é que esse amigo negou o pedido. E aí será que quando nós oramos pedindo algo a Deus, que não recebemos a resposta imediata no tempo que nós achávamos que era necessário, será que nós vamos ter alguma decepção com Deus?
Será que vamos ficar decepcionados? Vamos fazer biquinho? Não oro mais. Não vou mais na igreja, pastor. Aí os irmãos do Ministério de Ajuda Espiritual vai lá. Não vou não, porque eu orei e Deus não me respondeu. Será que nós vamos fazer isso? Irmãos, nós somos parceiros. Nós não podemos nos decepcionar com Deus. Jesus estava ensinando que Deus prova a nossa fé. Era esse o ensinamento que Jesus estava dando para os discípulos. Olha, Deus prova a fé de vocês. Aquele homem disse: olha, já está tarde, eu não posso te atender. Mas aquele amigo continuou batendo. E o cara pegou e teve que levantar. Que imagine só, você tentar dormir e alguém está batendo na sua porta. Me dê pão, me dê pão, me dê pão. Nós precisamos, irmãos, ser insistentes. Nós cantamos que enquanto nós estamos de joelho, a nossa família está de pé. Existe um preço para isso. Salmos 127 fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós precisamos se envolver nessa parceria com Deus, se envolver nesse grande ministério que é a nossa casa, a nossa família, para podermos conseguir entregar a herança que Deus nos deu diante do Senhor de volta, os nossos filhos. Para eu conseguir abençoar a vida da minha esposa, a esposa conseguir abençoar a vida do esposo, os filhos conseguirem abençoar a vida dos seus pais, os pais abençoarem a vida dos filhos, e a família ser um local de bênção. Nós não podemos nos acomodar e achar que vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Nós precisamos pagar o preço para isso. E é por isso que nós precisamos buscar dia após dia a sermos homens poderosos de oração, sermos mulheres poderosas de oração, crianças, jovens, adolescentes poderosos de oração. Essa é uma grande obra. Não dá para ninguém ficar de fora. A nossa família é o nosso maior patrimônio, e Deus quer usar a nossa família, usar a nossa família aqui em Pureza, para fazer com que a igreja expanda. Se é o ano da expansão, nós precisamos expandir. Precisa nascer criança nessa igreja. Precisa nascer criança. Precisamos casar um povo aí, pastor. Está muito tempo sem ter casamento. Precisamos casar. Precisamos aumentar as famílias. Mas também nós precisamos cuidar daqueles que já estão em famílias. Precisamos cuidar dos jovens, dos adolescentes, dos idosos, dos adultos. Nós somos parceiros com Deus. Eu espero que nesse mês sirva de um grande despertamento na nossa vida, para nós realmente sermos poderosos de oração. Nós precisamos ser poderosos de oração. Há uns 3 semanas atrás eu estava orando, e aí de vez em quando a gente começa ouvindo algumas vozes e que causam alguma certa dúvida. E aí na minha oração eu pedi a Deus: Senhor, eu preciso que o Senhor me confirme uma coisa. E tem coisa que a gente ora que a gente às vezes esquece, e tem coisa que a gente ora e que Deus responde logo. Eu lembro que eu orei à noite, fui dormir. No outro dia eu estava saindo para almoçar com os colegas, e aí tinha uma menina que estava contando um problema para mim. Nunca vi aquela pessoa. Lembro que o rapaz estava saindo de bicicleta, apontou para a menina
quase botando o dedo no meu rosto, e falou o seguinte para ela: olha, ouça esse homem, porque ele é um homem de Deus. Irmãos, aquilo bate tão pesado no nosso coração, porque às vezes quando nós falamos em homens poderosos de oração, parece que nós somos incapazes, por conta das nossas limitações, por conta de alguns problemas que nós temos, algumas dores que às vezes nós carregamos. Mas é exatamente essa parceria que Deus quer fazer conosco, para usar as nossas dores, as nossas inquietações, as nossas limitações, porque não é, vou repetir novamente, a oração não é para fazer com que a minha vontade seja feita no céu, mas é para fazer com que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. E é por isso que Deus precisa que nós nos entreguemos a Ele da maneira que nós estamos. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, converse com teu pai, que em secreto te recebe. Fala para ele das tuas dores, das tuas inquietações. Conta para ele como é que está a sua família. Fala para ele como que seu marido está te tratando. Fala para ele como que sua esposa está te tratando. Como é que seus filhos não estão te honrando. Como é que seus pais estão te maltratando. Conta para o Senhor. É essa parceria que Ele quer. Às vezes nós queremos chegar diante de Deus e falar só coisas bonitas, mas Deus conhece o nosso coração, irmãos. Ele sabe aquilo que está lá no mais profundo, que a gente nunca contou para a esposa, nunca contou para o marido, nunca falou para o pai, para a mãe, não contou para o pastor, mas Deus sabe, Deus vê. E mesmo com isso, mesmo com essa dor, Ele quer fazer de você um parceiro dele. Vamos colocar de pé, nós vamos orar. Vamos orar. Colocar a nossa vida diante do Senhor. Pedir a Ele que nos ajude a entrar, ou não entrar, a mergulhar nessa parceria. Falar em mergulhar para mim é um grande desafio, que eu não sei dar uma abraçada. Se eu mergulhar, eu vou ficar no fundo. Se eu entrar na água, eu vou ficar no fundo. Mas é preciso. Nós precisamos deixar Deus tirar de nós algumas coisas que estão pesando na nossa caminhada, alguns embaraços, para nós sermos parceiros. Senhor, nós queremos ser parceiros teus, Pai. Nós somos muito limitados. Às vezes nós pedimos, queremos coisas que não nos convêm, porque nós estamos vivendo nesse mundo, e às vezes esse mundo acaba cegando, Senhor, o nosso entendimento. E nós às vezes pedimos coisas ao Senhor que não nos convém, queremos caminhar por caminhos que não nos competem. Mas a Tua palavra, ó Deus, ela é viva, ela transforma, ela corta, ó Deus. E nós pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, através da oração e da Tua palavra, ó Deus, que o Senhor transforme o nosso caráter. Transforme, ó Deus, o nosso caráter, para que nós venhamos, ó Deus, nessa parceria, sermos homens poderosos de oração. Que as mulheres, ó Deus, nesta parceria sejam mulheres poderosas de oração. Que os jovens, ó Deus, eles sejam poderosos de oração, porque eles são fortes, Senhor. Que os adolescentes, ó Deus, sejam poderosos de oração. As crianças, Senhor. As crianças, ó Deus, de onde emana um perfeito louvor ao Senhor. Usa-as, ó Deus. Usa-as, ó Deus, para levar o Teu reino. Senhor, tenha misericórdia de nós, cure as nossas dores, as nossas limitações. Aquelas famílias, ó Deus, que estão aqui representadas, os nossos irmãos, aqueles, ó Deus, que estão na nossa transmissão, Senhor.
que estão carecendo, ó Deus, de um milagre do Senhor. Fale, ó Deus, o coração deles. Mostre a eles, ó Deus, que o Senhor continua sendo Deus de milagres, ó Deus. Quantas pessoas, ó Deus, nós temos ouvido, pedido, ó Deus, oração, ó Deus, por enfermidades, ó Deus. A Nicole, Senhor, toca nela, Senhor. Em nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos. A Dani Manuela e tantos outros, ó Deus. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos do Senhor para sermos instrumentos de cura, Senhor, de restauração, instrumentos, ó Deus, de libertação. Que nós, ó Deus, como parceiros do Senhor, o Senhor nos use, Senhor, para fazermos obras maiores, ó Deus, que o Senhor fez. Não, ó Deus, para o nosso engrandecimento, mas para que o nome do Senhor, ó Deus, seja exaltado, para que o reino do Senhor seja expandido, Pai. Nós carecemos, ó Deus, da intervenção poderosa do Senhor nas nossas vidas. Nós somos limitados. Nos ajude, ó Deus, a perseverar em oração, Senhor. Nos ajude, Senhor, a perseverarmos, ó Deus, naquele dia que nós não quisemos, ó Deus, estar na Tua presença. Naqueles dias, ó Deus, que nós estivemos com muitos afazeres. Naqueles dias, ó Deus, que parecer que as coisas, ó Deus, parecem estarem muito tumultuadas. Parecer que o céu, ó Deus, está fechado. Ó Deus, nos ajude a perseverar, Pai. Fortaleça, ó Deus, a Tua igreja. Fortaleça os líderes, Senhor. Fortaleça, Senhor, o pastor, os pastores, ó Deus, as famílias, ó Deus, os homens, ó Deus, para que eles sejam sacerdotes, Senhor. Sacerdotes do seu lar, para que eles ministrem, ó Deus, a bênção do Senhor dentro da sua casa, para que eles ministrem sobre as suas esposas, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios. As esposas, ó Deus, que elas entrem numa parceria, ó Deus, com o Senhor, para que elas venham ser submissas, ó Deus. Aquelas, ó Deus, que têm maridos descrentes, ó Deus, que elas possam entrar numa parceria com o Senhor para ganhar, ó Deus, os seus maridos, ó Deus, silenciosamente, para que eles venham ser santificados no Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra, ó Deus, rompa, ó Deus, os limites, ó Deus, do nosso entendimento, ó Deus, e faça que o nosso coração queime, ó Deus. Queime, ó Deus, que haja paixão, ó Deus, no nosso coração pelo Senhor. Que haja paixão, ó Deus, da Tua igreja pelo Senhor. Que haja paixão, ó Deus, das famílias, ó Deus, pelo Senhor. Senhor, que as nossas famílias, ó Deus, verdadeiramente venham ser famílias poderosas de oração. Famílias, ó Deus, que em todo tempo, ó Deus, vão colocar as suas alegrias, as suas tristezas, ó Deus, as suas mágoas, os seus desentendimentos no altar do Senhor. E saber, ó Deus, que o Senhor é um Deus que restaura, Pai. Senhor, aqueles que estão desempregados, ó Deus, que estão precisando de trabalho, que o Senhor abra as portas, ó Deus. Tu és o Deus, ó Deus, que supre, ó Deus, as nossas necessidades. Nós cremos no Senhor. Aqueles, ó Deus, que trabalham, ó Deus, que têm que se deslocar, ó Deus, para longe, que o Senhor possa estar os guardando, ó Deus. Que seja de carro, de ônibus, de moto, de bicicleta, seja de qualquer maneira, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, coloque, ó Deus, os seus anjos, ó Deus, guardando, ó Deus, cada irmão meu, cada servo teu, ó Deus. Guarda, ó Deus, com saúde, Senhor. Que tudo, ó Deus, que os meus irmãos, ó Deus, colocarem a sua mão, que o Senhor faça prosperar, Pai. Que a Tua igreja, ó Deus, venha a ser próspera. Não só, ó Deus, da presença do Senhor, mas de suprimentos, ó Deus, para abençoar, ó Deus, a nossa comunidade. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família. Que o nome do Senhor, Deus, venha a ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quarta-feira nós vamos ter um encontro aqui. E já está escalado um homem poderoso de oração, não é isso? Está fervente lá em oração, né? Deus vai continuar falando ao nosso coração. Se prepare em casa. Se prepare em casa. Não perca os cultos. Cada culto é um culto. Cada culto Deus fala de uma forma. Então, se você tem a oportunidade de vir aos cultos, não perca o culto.
Porque você pode estar perdendo uma chave que Deus vai te dar para você abrir uma porta lá na frente. Amém? Passar a palavra aqui para nossa dirigente. É a esposa mais bonita. Eu estava ensinando, eu dei cola para ele como é que faz, né, irmãos? Irmãos, nós vamos fazer alguns avisos, né? Na terça-feira, nós temos reunião do Ministério Tim na casa de Ainoã. Então, adolescentes, partiu casa de Ainoã, terça-feira, 7h30. Quarta-feira, Márcio já falou, né? O culto dos homens poderosos de oração. Estarão aqui os homens, então, na direção do culto. E nós estaremos juntos para glorificar o Senhor. Bom, no próximo domingo é Dia das Mães. Vocês estão lembrando? Cadê Mateus e Bernardo? Tem que lembrar para eles que é Dia das Mães. Mateus logo fala para mim, mas mamãe, tem que falar com o papai. Eu falo, não, vocês é que são meus filhos. Vocês falam com o pai de vocês, então. Bom, então é Dia das Mães e nós gostaríamos de fazer um belo café da manhã, né, para as nossas mamães, para nós também, né? E então nós contamos com você para trazer a sua mãe para esse café e algo bem gostoso para a gente poder servir ali. Clarinha está ali fora, eu acho. Ela tem uma listinha com algumas sugestões, você pode procurar por ela e assinar, ou se não tiver, tá com Caio? Agora à noite é Caio, porque de manhã foi Clarinha. Caio vai estar ali fora. Se você tiver alguma outra coisa diferente, né? Vai que você é uma quituteira maravilhosa, ou tem alguém aí quituteiro maravilhoso na sua casa, quiser trazer, sei lá, que aí, uma broa, né? Uma coisa assim, diferente, fique à vontade, procure Caio ali, dê seu nome, diga a ele que você vai contribuir. Mas não esqueça de trazer a sua mãe. E o festival de hot dog dos adolescentes, que seria na próxima sexta-feira, vai ficar para sexta-feira, dia 20 de maio, né? Então, mais para frente, os irmãos vão estar lembrando aí quem já assinou para participar e vão estar vendendo também os tickets. Então, nós vamos ser lembrados de alguma forma. São esses os nossos avisos. Pastor, tem algum outro aviso? Segunda-feira, 7h30, amanhã, 7h30, o pastor quer se reunir com a comissão de ajuda espiritual, né? Então, os irmãos que fazem parte aí desse ministério estejam aqui para que possam se reunir com o pastor. São esses os nossos avisos. Nós vamos orar, encerrando o nosso culto, e vamos orar pelos aniversariantes dessa semana. Quem aí que está aqui conosco, que fez aniversário essa semana, vem até aqui para que nós possamos orar pela sua vida, agradecer a Deus. Quem? Eu ouvi alguma coisa. Alguém falou? Lídia já sabia, mas mais alguém? Vem, Lídia. Ah, mais alguém? Ai, meu Deus. Dei os parabéns no grupo e já passou. E vamos orar mais uma vez também, irmãos, por Nicole. Nicole é filha da irmã Alzimara e do irmão Rômulo, e ela está passando por uma enfermidade, né? Ela está com uma pneumonia muito grave, ela está internada em Campos já há alguns dias, e eu creio que a família está passando por momentos muito delicados, né? Porque quando um filho adoece, uma gripe, já parece assim o fim do mundo. Imagine uma gripe que virou uma pneumonia, né? E que está dando tanto trabalho para ser curada, mas Deus está com as suas mãos sobre a vida de Nicole, e se Deus quiser, dentro em breve, ela estará de volta conosco. Então vamos orar, agradecer pela vida de Carlos Henrique, eu ia falar Carlos Eduardo, não sei de onde veio esse Carlos Eduardo, Carlos Henrique, pela vida de Lídia, e vamos agradecer a Deus pelo culto que tivemos nessa noite. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos permitiu estar juntos, ó Deus, na Tua casa e cultuar o Teu nome, celebrar ao Deus da família, ao Deus da nossa casa, ao Deus da nossa vida. Sabemos que em Ti estamos seguros, ó Deus, as nossas almas podem ter descanso.
porque se confiarmos em Ti, entregarmos a Ti a nossa casa, o nosso caminho, as nossas escolhas e decisões, o mais o Senhor fará. É por isso, ó Deus, que agradecemos ao Senhor sempre, por tudo que o Senhor faz por nós e através de nós. Queremos colocar a vida de Lídia, ó Deus, e de Carlos Henrique no Teu altar, agradecer ao Senhor por mais um ano de vida que o Senhor concedeu aos Teus filhos, aos Teus servos, aos Teus levitas, que eles possam gastar, ó Deus, os muitos outros anos que o Senhor os dará, eu creio, ó Deus, no serviço do Senhor, dedicando o seu tempo e a sua vida a fazerem a Tua vontade, e que as mais ricas bênçãos do Senhor estejam sobre eles, os acompanhem onde estiverem, que onde pisar a planta dos seus pés, que o Senhor dê a eles aquele lugar, e onde tocar as suas mãos, em tudo que tocar as suas mãos, que o Senhor faça prosperar. Guarde, ó Deus, cada um deles, dê a eles, Senhor, as respostas das suas orações. Ó Deus, realiza, ó Deus, os sonhos e os desejos do Teu servo, mediante a Tua santa e poderosa vontade. E mais uma vez, ó Deus, queremos também colocar no altar do Senhor a vida de Nicole e dos seus pais, da irmã Alzimar e do irmão Rômulo, e clamar ao Senhor para que a cura do Senhor seja derramada sobre ela, e para que a fé dos seus pais seja aumentada, ó Deus, para que eles creiam, porque o Senhor nos garante que se crermos, veremos a glória do Senhor, e que o Senhor seja glorificado na vida de Nicole através da cura dela. Queremos em breve, ó Deus, receber aquela joia preciosa que o Senhor concedeu àquela família, de volta saudável, ó Deus, fazendo todas as coisas que ela fazia antes, ó Deus, como criança perfeita e saudável que é. Muito obrigada, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, porque o Senhor cuida de nós, porque podemos descansar em Ti, ó Deus, e sabemos que o Senhor está trabalhando por nós. Leva-nos em paz para os nossos lares, abençoe as atividades da nossa semana, que sejamos em todo tempo guardados e protegidos pelo Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, oramos a Ti. Amém. Amém. Parabéns para os irmãos. Lídia fez 18, Carlos Henrique também fez 18? Ah, 22. Tem cara mesmo de 22, né, irmãos? Quase uma criança. Irmãos, muito obrigada pela presença de todos. Você que nos visita, muito obrigado. Pastor José Vieira e a irmã Rutileia estão aqui conosco, a família do irmão Chagas e todos os outros visitantes que estão conosco. Hoje a gente não tem aqui a listinha, que a nossa secretária está viajando. Ela que recolhe o nome de todo mundo e traz aqui para a gente. Mas a irmã Rose não está aqui. Muito obrigada a você que nos acompanhou através da transmissão. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém? Com as nossas orações em silêncio, encerramos o culto dessa noite.